Muito bem. Chegou a hora, então, de a gente apresentar a primeira palestra de hoje à noite. A nossa palestra, a nona plenária, a primeira da noite, vai ser dada pela nossa querida Norma Braga, já conhecida de congressos e autora de um livro nosso. E o título da palestra é Desafiando os Dualismos da Mente Secular. Norma Braga já, como falei, conhecida, mas oficialmente temos aí a apresentação dela. Ela é doutora em literatura francesa pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e mestre em teologia filosófica pelo Centro, né, Presbiteriano Andrew Jumper, de pós-graduação da Universidade Mackenzie. Ela é consultora de imagem e juntou teologia e beleza em seu site, normabraga.com.br. E, como já falei, autora de um livro nosso, A Mente de Cristo, Conversão e Cosmovisão Cristã. E neste livro ela analisa temas como politicamente correto, humanização, totalitarismo da vítima, homofobia, sexualidade, casamento, justiça social, infanticídio, ateísmo, racismo, pedofilia, arte moderna, e faz então uma crítica rigorosa a partir do referencial dos valores cristãos e também do bom senso. Então, esta é Norma Braga, que nós chamamos agora, então. Norma, um prazer rever você num congresso. O abraço vai ficar para outra oportunidade, mas que bom que você está aí com a gente. Que Deus abençoe você na palavra que vai nos trazer hoje, então. Obrigada, Kruk, é mesmo, o mesmo. Que bom. Boa noite, irmãos, irmãs. Eu vou começar essa palestra me apresentando para quem não me conhece, né? Além do que o Crocker falou, eu só tenho a adicionar que alguns que não me conhecem na minha audiência talvez possam achar um pouco estranho, né? Essa relação entre teologia e consultoria de imagem. Mas isso é algo que eu vou falar um pouco mais para o final dessa palestra e vai fazer sentido, porque a questão do dualismo, ela foi para mim muito existencial, muito pessoal mesmo. E eu espero deixar isso claro, embora a minha palestra ela tenha alguns momentos teóricos até um pouquinho difíceis, então eu peço bastante sua atenção, porque afinal de contas, né, são autores que estudaram uma vida inteira, autores dentro da cosmovisão cristã e da tradição reformada. E eu vou trazer, assim, em 40 minutos, tudo que eu aprendi com eles. Então, a primeira coisa que eu quero dizer sobre essa questão dos dualismos é que por trás deles está a própria rivalidade que se originou na queda. Desde que Adão e Eva rejeitaram Deus, eles passaram a ser rivais, né? Na mente deles, eles se opuseram a Deus. E isso de uma forma muito feia, né? Muito triste, porque o diabo apresentou a eles uma imagem de Deus completamente distorcida, invertida, e eles compraram essa imagem. Eles colocaram a fé deles nessa imagem, e a partir disso houve uma cisão no relacionamento entre o ser humano e Deus. Mas não houve apenas entre o homem e Deus, mas sim entre todas as criaturas de Deus, porque é como se essa rivalidade, uma vez que ela entra no mundo, uma vez que ela faz essa cisão, sendo que Deus nos criou para glorificarmos a Ele e para sermos adoradores dele e para andarmos com ele em um relacionamento de amor para sempre. E no momento em que nós quebramos isso, então nós cortamos a fonte desse amor e nós passamos a hostilizar uns aos outros, não só seres humanos contra seres humanos, mas também a própria natureza, né? O que a gente chama de natureza, a criação não humana e não angélica de Deus, ela passa a comportar essa rivalidade. Então é muito bonito quando em Isaías 11, nos versículos 6 e 7,
num contexto de redenção, de restauração de todas as coisas, é dito que o lobo viverá com o cordeiro, o leopardo se deitará com o bode, o bezerro, o leão e o novilho gordo pastarão juntos, e uma criança os guiará. A vaca se alimentará com o urso, seus filhotes se deitarão juntos, e o leão comerá palha com o boi. É muito bonito você ver a concretude, né? O que seria um mundo sem essa rivalidade. Mas enquanto nós estamos nele, nós estamos ecoando aquela coisa triste que Adão fez à própria Eva, né? O amor da vida dele, aquela que tinha sido objeto de toda admiração, todo espanto, assim que ela foi criada, né? Adão fala para Deus, quando Deus o interpela sobre o pecado, ele diz: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Quer dizer, em inglês isso se chama to throw someone under the bus, é jogar alguém para baixo do ônibus, é livrar o próprio corpo, né? Se livrar da responsabilidade e colocar uma outra pessoa para ser punida. Isso é a própria antítese do amor, né? A própria negação do amor. E nós estamos imersos nessa rivalidade e nós trouxemos isso para o mais interior do nosso coração, no seguinte sentido: é como uma guerra que a gente também estabelece conosco. A gente já não sabe mais quem é sem Deus, a gente não sabe mais o propósito da vida, o sentido pessoal de cada um, a gente não sabe mais, a gente se perde totalmente. E existe aquela guerra que Paulo também menciona, né? Que o que eu quero fazer, eu não faço, e o que eu não quero fazer, eu faço. Isso é a nossa realidade debaixo do pecado. E isso acabou passando para o pensamento. Isso constitui hoje o pensamento humano. E eu falei no título da palestra, em mente secular, né? Cornelius Van Til, que é um grande autor da nossa tradição reformada, fala da mente apóstata, o pensamento apóstata é um pensamento rivalitário. Até a nossa mente reverbera essa rivalidade. E é isso que eu chamo de dualismo, quando não só homem e Deus ficam opostos no nosso coração, não só pessoas, não só a natureza, mas também conceitos que nunca Deus quis opor na sua criação, como, por exemplo, teologia e beleza, já que ele é o próprio criador da beleza e não teria nenhum sentido ele odiar a beleza. A palavra de Deus está repleta de beleza. A própria beleza de Deus é mencionada como a fonte dessa beleza. No entanto, nós opomos conceitos que nunca deveriam ter sido opostos. E é assim que nós pensamos, todos nós. E quando nós nos convertemos, nós começamos a reverter esse processo. E nós começamos a entender que, de fato, nós precisamos pensar melhor, né? Então, por exemplo, o reformador João Calvino foi um autor maravilhoso nesse sentido, porque ele conseguiu enxergar na Bíblia aquelas realidades que instintivamente nós opomos, mas que na Bíblia não são opostos. Ele trouxe e presentificou muito fortemente essas realidades, como, por exemplo, as duas naturezas de Jesus, que era um tema muito discutido na época dele. Pessoas não conseguiam aceitar que, se Jesus é Deus, ele também é homem, e se ele é homem, ele também é Deus. E Calvino fala disso. Calvino fala da presença de Jesus na ceia sem que ele esteja restrito aos elementos. Então, é um autor, um pensador, um irmão querido nosso que, de fato, pegou essas ideias que nós tendemos a opor e muito fortemente colocou isso na sua apresentação
da fé cristã. E um outro autor que eu gostaria de citar também é o Abraham Kuyper, que tem um livro chamado Calvinismo, que é maravilhoso. Ele não fala de predestinação, que eu acho que é a primeira ideia que muita gente pensa, né, quando pensa em Calvino, mas sim, ele apresenta, por exemplo, essa questão de, afinal, quem é Deus? Deus é transcendente, ele está fora, absolutamente fora do nosso mundo, ou ele é imanente, ele está entre nós, né? E nós sabemos que a Bíblia afirma as duas realidades juntas, ele está fora, na verdade são três realidades, porque ele é trino, ele está fora, ele está presente, como Jesus esteve presente entre nós em carne, e ele está dentro de nós. Então é muito mais complexo, é muito mais belo, mas qual é a tendência do homem de acordo com essa tendência a fazer dualismos? Ele só consegue imaginar ou fora ou entre nós. Então, um exemplo de fora seria o Deus dos muçulmanos, que é um Deus que não tem um relacionamento pessoal com o ser humano. E da mesma forma, o Deus dos deístas também, né, do século XVIII. Os deístas acreditavam que no Deus relojoeiro, que fez o mundo, deu corda e se afastou e deixou as coisas funcionarem sozinhas. E do outro lado está a ideia de que Deus está tão entre nós que ele se confunde conosco. Então é a ideia do panteísmo. E é muito bonito como em suas aulas, Cornelius Van Til, ele gostava de colocar no quadro negro sempre uma bola grande, um tracinho ligando essa bola a uma outra bola pequenininha. É muito bacana, porque ele estava com aquela representação tão simples, indicando que, na verdade, Deus ele é distinto de nós, incomensuravelmente distinto, mas ele não está separado de nós. Ele nos criou para andar conosco, ele nos criou para estarmos juntos. É por isso que o pecado original nos faz morrer, porque uma vez cortados desse relacionamento, nós não podemos sobreviver nem emocionalmente, nem fisicamente, né? Nós não podemos, de fato, sobreviver sem Deus. Então, eu estou falando de vários autores, de várias ideias, mas tudo apontando para o mesmo sentido, de que a mente que não foi regenerada tende a pensar opondo ideias que não são opostas. Ideias sobre Deus e ideias sobre o mundo e ideias sobre nós, o tempo inteiro trabalhando com oposições. E eu quero lembrar também de um outro autor chamado Vern Poitras. Ele tem um site junto com John Frame. Depois, se alguém quiser ver, eu vou fazer um textinho lá no meu site. Eu sei que todos esses nomes, eu não sou muito de PowerPoint, eu tenho muita dificuldade de trabalhar com isso. Então, para quem quer recuperar esses nomes, dá uma olhada no meu site, que amanhã à noite já vai estar pronto um textinho lá com todos esses autores que eu estou falando. E o Poitras faz um trabalho bem bacana também, identificando vários dualismos na psicologia, na matemática. Ele tem textos, inclusive, que podem ser baixados de graça. Livros mesmo, né, que eles disponibilizam no site deles. Não sei se continua, mas até bem pouco tempo era assim, eles disponibilizavam lá. E um outro autor que é muito conhecido aqui no Brasil, você precisa conhecer, se você não conhece, é Francis Schaeffer. Ele fala muito sobre isso. Inclusive, o meu primeiro contato com essa questão dos dualismos foi dele, com o livro A Morte da Razão, em que ele fala que, geralmente, quando a gente adere aos dualismos, a gente sempre tende a achar uma ideia boa e a outra horrível. E com isso a gente vai fatiando a mente e fazendo essa coisa rivalitária e vai fragmentando o pensamento de tal forma que muitas vezes, para não
sermos confrontados com a realidade de que a gente fragmentou a própria mente, o que a gente faz? A gente coloca a vida em compartimentos isolados. 2 compartimentos totalmente isolados, porque um contraria o outro. Então, Schaeffer tem esse momento em um dos livros dele, eu creio que foi o Deus que se revela, em que ele é fantástico, porque ele conta que ele conhece um rapaz que tinha acabado de se casar e que estava muito empolgado com o casamento, muito feliz, muito apaixonado. E aí eles começam a conversar é o que ele chama de conversa apologética, né? Eles começam a falar sobre visões de Deus, da espiritualidade e tal. E o rapaz diz que ele é ateu, ele realmente não acredita que haja um sentido para o ser humano, e ele se vê como mais um elemento em um mundo todo fragmentado, sem sentido, sem um propósito, né? E Schaeffer fala que ele não acreditava que nem a própria existência poderia ser provada por nada transcendente. Era um mundo tão incerto que mal podia ser chamado de realidade. E, por outro lado, ele estava muito apaixonado pela esposa, e esse mundo do amor pela esposa já era um mundo bem real, da pessoalidade, do amor, e desse mundo ele tinha que ser completamente crente. Ele tinha que colocar toda a fé dele nesse mundo, porque não tem como você começar um casamento sem ter essa grande esperança de que vai dar tudo certo. Então, eram 2 realidades totalmente diferentes em que esse homem vivia. Se ele transpusesse a ideia da falta de sentido para o casamento dele, simplesmente não ia encaixar, ia levar ele ao desespero em sua vida pessoal. Então, Schaeffer percebeu essa grande contradição e, em dado momento, a conversa não avançou, não teve como ele se abrir muito, né? O rapaz se abrir muito para o que Schaeffer estava dizendo, mas aí, meio que numa inspiração meio tardia, eles quase se despedindo, Schaeffer grita para ele assim: vem cá, quando você toma sua mulher nos braços à noite, você pode ter certeza absoluta de que ela está realmente ali? E aí o outro ficou bravo, respondeu: não, eu não tenho sempre a certeza de que ela está ali. E foi muito bacana isso, porque é como se Schaeffer tivesse nisso meio que furado a parede entre os 2 mundos, e o rapaz ele foi confrontado em questão de segundos com a falta de coerência dos próprios pensamentos, da própria cosmovisão, né? A falta de integridade. E aí Schaeffer fala para o leitor assim: eu oro para que no decorrer da vida dele, ele jamais esqueça que quando o seu sistema de pensamento foi colocado contra o cristianismo bíblico, não poderia se manter de pé. Não em um ponto abstrato, mas sim no ponto central de sua própria humanidade, a realidade do amor. Eu gosto muito dessa história. E, obviamente, né, se cada um de nós tem essa tendência a fazer dualismos, isso também acontece coletivamente e foi identificado coletivamente pelo filósofo holandês Herman Doiver, do início do século XX. Ele distinguiu no pensamento ocidental, desde a época clássica até hoje, 3 dualismos, que ele chama de motivos básicos. Então, ele pegou fatias grandes de tempo e percebeu que havia um dualismo meio que um mega dualismo dominando tudo, né? E eu não vou falar aqui do dualismo grego, do dualismo católico, porque é bem complicado de explicar, que são mais antigos, e hoje a gente está debaixo do dualismo moderno,
da nossa época moderna, assim que o mundo começou um processo que muitos autores chamam, né, de secularização, quer dizer, de tirar a ideia de transcendência do campo das discussões teóricas. Esse dualismo, ele começa no Renascimento, mas ele se fortalece principalmente ali no Iluminismo, né? Século XVIII em diante, e perdura em nossa época, que é a natureza versus liberdade. Então, eu vou explicar isso para vocês porque é muito importante para a gente entender a atmosfera sob a qual a gente vive hoje. Por exemplo, vamos pensar em um cientista. Um cientista, obviamente, lida com a natureza, lida com os dados que ele tem, né? E ele procura descrevê-los muito bem, porque se ele não fizer uma boa descrição desses dados, ele não vai conseguir lidar com eles. Então, natureza é o dado, né? É o que a gente recebe. A gente nasce e a gente está ali diante de todo o mundo natural, toda a realidade física, química, biológica em frente a nós, e nós precisamos conhecer isso. E aí existe essa guerra entre que sempre existiu a partir do pecado, mas é como se esse dualismo tivesse ganhado mais corpo hoje, né? Ele está mais dominante hoje do que antes, do que na época do dualismo católico ou até antes. A ideia é que natureza está em guerra contra a liberdade, que é o arbítrio do homem, aquilo que o homem consegue fazer a partir da natureza. Então, por exemplo, se a gente imagina um cientista um pouco mais para o lado da natureza, que está imerso nessa guerra, mas ele toma mais partido da natureza, a gente vai ver que ele vai ser um pouco mais desconfiado e cuidadoso em relação a inovações. Por outro lado, ele vai tender para um determinismo, né? E a gente sabe que teorias filosóficas calcadas em determinismo, elas são terríveis, porque elas tiram completamente a esperança. Então, aquele rapaz com que Schaeffer conversou, provavelmente ele estava aí, inserido nesse campo. Apenas cético, muito cético em relação à descrição coerente do mundo, né? Mas entendendo que não tem sentido mesmo e a gente não pode fazer nada em relação a isso. Mas se você está do lado natureza, você também vai cair no perigo de superpotencializar o poder humano e acreditar que o ser humano realmente pode praticamente efetuar uma redenção, transformar completamente a natureza. Existem cientistas que acreditam piamente que um dia a ciência vai ter uma resposta para a morte, ninguém mais vai morrer. Acho que isso é o máximo que alguém consegue chegar de redenção pela ciência, né? Mas a gente não precisa ir a uma ideia tão extrema. Nós podemos pensar, por exemplo, em relação ao corpo humano. E eu achei bem bacana que nessa conferência tenha vindo, né, eu vi o Crocker falando Gagnon, mas eu não consigo, eu vou falar em francês, Robert Gagnon, ok? Porque, para mim, eu leio isso como francês, não tem jeito. Mas, enfim, é interessante, porque esse dualismo está bem no cerne aí dessa discussão do homossexualismo. Por quê? De um lado, quem milita pela causa usa o argumento da natureza. Não, é natural, por isso é bom, aceitável, moral, ético, etc. E nós que somos cristãos sabemos que esse argumento não tem o menor sentido. Se alguém um dia descobrir o gene gay, isso não vai fazer a menor diferença para nós, porque nós sabemos que o pecado deixou suas marcas também na genética. E isso não significa que o ser humano não seja responsável por aquilo que ele recebe, digamos assim, pelas tendências que nós temos e que vão desabrochar em pecado na sua vida. Nós somos responsáveis, não importa se nós criamos ou se nós viemos com,
né? Essa questão para a gente não faz sentido. Mas aí eles vão argumentar isso, e aí eles vão tomar o partido da natureza. Não, é determinista. Já, o homem já veio com isso está na natureza, logo é bom. Mas aí os mesmos proponentes, os mesmos militantes, ou outros até que não concordam muito com esse argumento da natureza, vão tomar totalmente partido da liberdade quando se tratar, por exemplo, da questão do transgenderismo. Que o homem, na cabeça deles, o ser humano é tão livre, tão livre, tão livre para ir contra o biológico, que ele pode negar totalmente o biológico, não só na sua filosofia, nas suas palavras, mas ele também nega o biológico, acreditando que, passando por uma reposição hormonal ou uma mutilação de seus órgãos, um homem pode se tornar mulher, por exemplo. Então, essa ideia de uma intrusão tão radical das mãos humanas, né, da ação humana na criação de Deus, ela é uma ideia de alguém que tomou partido da liberdade contra a natureza. Então, eu acredito ter explicado de um modo assim bem contemporâneo, né, essa questão. Eu vou voltar a isso depois. E nós temos, evidentemente, outros dualismos que vão meio que no rastro desse. Por exemplo, quando a gente pensa no dualismo razão e emoção, a ideia que alguns têm de que a emoção é algo para se controlar, né? E a emoção ela está mais vinculada à natureza. Não, é o espontâneo que vale, é o que a pessoa é Gabriela, né? Crente Gabriela, esses antigos vão lembrar da novela Eu Nasci Assim, Eu Cresci Assim. Crente Gabriela é o que não muda e diz que nasceu assim, o que vai fazer? Então é nessa região da natureza, do determinismo, enquanto os partidários da liberdade vão reforçar, não, mas o ser humano ele pode controlar, ele pode se modificar totalmente, self-made man, não importa se nasceu da pobreza, meritocracia e tal, e aí ficam esses dois discursos totalmente opostos. E é muito louco isso, porque a pessoa não consegue contemplar as duas realidades ao mesmo tempo e tentar entender como elas se sobrepõem muitas vezes, né? Então, pronto, depois de ter dado todo esse panorama teórico, eu vou falar um pouquinho sobre essa minha questão. Como que isso reverberou para mim, como que essa teologia maravilhosa da nossa tradição, que a gente tem que sempre, obviamente, não endossando tudo acriticamente, porque sempre vai ter alguma discordância, até entre os próprios autores, mas o melhor da nossa tradição que a gente tem acesso, nossa tradição reformada, a gente precisa ter como, de fato, um tesouro que Deus permitiu que esses homens maravilhosos dedicassem suas vidas para deixar para nós algo que nos fortalece a nossa fé, não só no plano mental, mas no coração também. Então, quando eu estava frequentando as aulas do Jumper, eu lembro que eu me sentia super culpada, porque na época eu estava morando em Natal, e em Natal não tem muita abundância de shoppings, de lojas e tal. E quando eu chegava em São Paulo, eu ficava meio enlouquecida para fazer compras e para olhar vitrine e tal. E aí eu ficava me sentindo culpada. Eu pensava, puxa, mas eu vim aqui para São Paulo para estudar, por que eu não estou agora na biblioteca? Por que eu estou aproveitando esses intervalos para correr para shopping? E eu me sentia super culpada. Evidentemente que não vamos negar que tinha pecado aí também. Eu passei por uma fase bem consumista e eu reconheço isso diante de Deus e eu coloco isso para Deus me ajudar. Mas, enfim, tirando isso de lado, eu comecei a perceber que essa minha culpa, ela não estava muito coerente com as coisas que eu estava estudando. Porque se eu via ali no Jumper, eu lia o Kuyper, eu conversava com os meus colegas sobre Deus ser soberano acima de todas
Ele é senhor de todos os aspectos da nossa vida. Mas esse meu aspecto da aparência, que eu estava extremamente desconfortável e chateada e insatisfeita com isso. Esse aspecto da minha aparência, eu nunca falava com Deus. Eu não orava para Deus me ajudar a fazer uma boa compra no shopping. Eu não orava para Deus me ajudar nessa tristeza que eu tinha no meu coração de não ter roupas, acessórios, maquiagens, óculos que eu colocasse e eu dissesse: uau, é isso, essa é a imagem que eu quero passar. Eu não tinha informação sobre isso e eu deixava isso à parte. Então, o que eu fazia? Eu opunha teologia e beleza. E o que é opor teologia e beleza, no meu caso? Né? Quando a gente pensa qual é a mãe, o grande dualismo aí. É um dualismo que meio que assombrou o mundo cristão desde o início e que passou por Platão, pelos neoplatonistas, e que ainda está entre nós, muito claramente, que é o famoso dualismo entre aparência e essência. A ideia é que, se você se importa com a aparência, você não vai se importar com a essência, e vice-versa. Ora, mas quando a gente olha para esse mundo criado, maravilhoso, quando a gente olha para tanta beleza e tanta diversidade de beleza que existe no mundo, não tem o menor sentido pensar assim. Deus é o autor da beleza e ele também é o autor de toda a verdade que existe na teologia. Então não tem o menor sentido. Mas eu precisei fazer um trabalho de desconstrução desse dualismo e glória a Deus pelo Jumper que me ajudou nisso. Né? Tudo que eu aprendi ali me serviu de um modo existencial. Então, o que eu fazia no final das contas? Nessa época eu não estava mais assim, porque quando Deus me chamou para conversão quando eu tinha 24 anos de idade, eu já tinha começado a entender com o passar dos anos que, de fato, eu não deveria ser do jeito que eu era. E como que eu era? Antes dos 24 anos, eu achava que as mulheres não deveriam usar maquiagem, porque a maquiagem escondia o rosto verdadeiro, escondia o que a pessoa tinha de natural. Ora, o que é isso? Motivo natureza. Motivo natureza totalmente, né, distorcido e aplicado a essa questão da aparência. Então, na minha cabeça era isso. E eu acreditava que, de fato, essa espontaneidade, esse ser eu mesma, tinha que passar pela não maquiagem, pelos não artifícios. Talvez até o oposto do que a maioria pensa hoje, né? Que a maioria acredita que tem que passar por todos os artifícios. Então, as pessoas estão indo para o médico para fazer a tal da harmonização facial, que não é harmonização coisa nenhuma, talvez na maioria dos casos. Eu imagino que muita gente faz bem feito, mas na maioria do que eu vejo, pelo menos assim, em minhas pesquisas, é que a harmonização, a tal da harmonização, consiste em deixar todo mundo com o rosto com o ângulo reto aqui. E muitas vezes você olha para a pessoa e aquele ângulo reto parece que não tem sentido dentro da questão dos olhos, do formato do rosto, não tem sentido. Então, essa ideia de uma ação humana que modifica totalmente o corpo é uma ideia do triunfo do motivo liberdade. E na época eu não tinha a menor ideia disso. E todos esses conteúdos, todo esse estudo que eu fiz sobre o dualismo, através, né, da história da teologia reformada, realmente me ajudou a entender que eu tinha que pegar essa questão da aparência e colocá-la diante de Deus como algo desejável, até porque quando eu estou satisfeita com a minha aparência, no sentido de estar usando a roupa que transmite quem eu sou, estar usando um óculos que tem a ver não só com o meu formato de rosto e com o contraste de cores do meu rosto, mas também com aquilo que eu quero transmitir, e isso é todo um cabedal de informações. Quando eu fiz a minha formação em consultoria de imagem, eu entendi como que isso funciona.
é que eu entendi que quando a gente tem essa satisfação diante de Deus, colocando isso sempre diante de Deus, para não fazer aquele mundo paralelo, né, que o rapaz recém-casado, que Schaefer, com quem ele conversou, fez essa cisão, para a gente não fazer isso é colocar tudo diante de Deus. E eu entendi que estar satisfeita com a minha aparência me deixava mais segura para falar, e que isso tinha um impacto no meu testemunho, isso tinha impacto no meu coração, isso me fazia ter mais alegria diante de Deus e ser mais grata ainda a Deus por Ele ter me dado esse cabelo, esse corpo, esse rosto. Então, é muito bonito quando a gente consegue desfazer um dualismo no fundo do coração, né? Eu creio, foi um processo muito longo, eu creio sim que foi um processo que começou quando eu me converti, porque ali eu já comecei a me incomodar, e antes eu não me incomodava nem com blusa rasgada, não é esse rasgadinho estilizado que a gente tem hoje, uma rasgada mesmo, de velha, de feia. E foi uma trajetória que durou anos aí. Então, não é assim, rápido e simples. Cada um precisa olhar para dentro de si mesmo e perceber onde que eu estou opondo duas realidades que não são opostas e que impacto isso tem na minha história de vida, no meu modo de agir, no meu modo de pensar e até no meu modo de sentir. Então, eu teria milhões de coisas para contar mais sobre essa questão, né, da minha história em relação à luta contra esse dualismo, sobre essa questão, né, de eu achar que eu deveria escolher, não, eu quero ser reconhecida pela minha inteligência e não pela minha beleza, né, como se fossem opostas, né, mas Deus aplicou a sua maravilhosa verdade a essa dor específica do meu coração. E aí isso se tornou uma motivação para levar adiante, com todo esse embasamento teórico, levar adiante para as mulheres cristãs que também têm esses sentimentos, os sentimentos parecidos, no meu trabalho como consultora de imagem. Bom, e eu não tenho mais tanto tempo assim, né, da palestra, mas trazendo um pouco para outras consequências desse tipo de dualismo. Por exemplo, quando você pensa no dualismo natureza versus liberdade, quando você lê um teólogo que às vezes não conseguiu quebrar muito bem esse dualismo relacionado a uma determinada ideia. Você pode ver muitas vezes que o próprio teólogo ele pode chegar ao ponto de desvalorizar a arte como algo belo que o ser humano faz, porque ele está fazendo esse dualismo, né? Vamos recapitular. Liberdade, aquilo que o homem produz com os recursos que ele tem. Natureza, aquilo que nos é dado. Então, esse teólogo poderia até dizer, bom, quando eu olho para as belezas que Deus fez, isso sim é bonito, isso sim nós devemos valorizar. Mas a beleza que o ser humano faz, nem tanto. É uma ideia que pode muito bem não ser expressa dessa forma, mas eu já a vi sendo expressa de uma forma um pouco mais complexa, porque dizendo assim parece bobo, mas isso tem um impacto. Quando esse dualismo não é reconhecido, ele produz outras questões difíceis e isso, em parte, eu imagino que em parte, pelo menos, isso explica por que para a gente é tão difícil valorizar os nossos artistas cristãos, valorizar a arte dentro das nossas igrejas e denominações. Por que é tão difícil? Porque a gente tem essa ideia, né? Mas espera aí, vamos voltar lá para o Kuyper. Todos os aspectos da nossa vida estão debaixo do senhorio de Cristo. Então, aquele artista que fez a sua bela obra, saiu agora, o EP do Estênio Márcio, está lindo, vocês têm que ouvir. Eu ouvi hoje aqui, ouvi assim, com aquela atenção flutuante, né?
dando ainda uma buriladinha na palestra, mas ele está maravilhoso. A gente precisa valorizar, porque ele só faz música bonita porque Deus lhe deu esse dom. Então, a flor que Deus fez e a arte que o ser humano é capaz de fazer debaixo da graça de Deus, elas são belezas cujos valores nós precisamos também ressaltar, não um em detrimento do outro. Então, quando nós não entendemos essa questão da beleza, nós podemos até desvalorizar ao tal ponto que nós achamos que não tem nenhum problema, por exemplo, adorar a Deus em conjunto com os outros irmãos em um lugar esteticamente feio. Nós achamos que isso não vai ter impacto na nossa adoração. Isso tem impacto na nossa adoração, porque tudo tem. Obviamente que se for para escolher entre uma boa pregação e um templo bonito, é óbvio que a gente vai ouvir uma boa pregação, obviamente. Mas isso não significa que o aspecto estético ele seja desimportante. Até porque, se a gente pensar na questão estética voltada para a leitura, como nós lemos a Bíblia, se nós lemos a Bíblia com uma mente racionalista, buscando sempre argumentos lógicos em prol de uma ideia pré-estabelecida, nós vamos perder muita coisa. Então, o olhar estético, ele não é só uma coisa para a gente ficar feliz exteriormente porque é bonitinha. O olhar estético, ele é algo que nos permite apreciar a beleza da própria escritura, construída com palavras, apreciar a beleza do texto de Isaías, apreciar como um texto reverbera outro texto, como Romanos 1 parece um comentário incrivelmente sagaz de Gênesis 3, por exemplo. Mas, enfim, eu poderia falar sobre tudo isso, mas eu não posso, porque o tempo está fechando, né, esgotando. E eu tenho certeza que Jonas deve tocar em pelo menos alguma dessas questões. Eu estou aqui bem animada com o tema da palestra dele. Então, é isso. Para fechar essa palestra, então, eu vou falar da maravilha que é o nosso motivo, o motivo cristão. Porque Doivre fala de 3 motivos que são dualistas, né? O terceiro, que eu apresentei aqui, natureza versus liberdade. O motivo cristão, tal como ele é apresentado na Bíblia, ele não é um dualismo. O que ele é? Primeiro, ele é trino, né? É criação, queda e redenção. São 3 elementos. E esses 3 elementos estão intimamente ligados porque eles formam uma narrativa. A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, é uma narrativa de como Deus criou o mundo e disse que era bom, de como o ser humano disse que estaria rejeitando Deus e se colocando no próprio trono de Deus, né? Como Paulo diz, trocar o Criador pela criatura, e de como isso introduziu caos e rivalidade no mundo, e de como o próprio Deus veio em carne para nos redimir, e ele já nos redimiu, ele já nos colocou no reino, implantados no reino do Filho do seu amor. Ele já nos colocou ali, mas ele vai ainda restaurar todas as coisas de um modo muito evidente, de um modo muito maravilhoso. Então é um motivo coeso, ele não tem a rivalidade, porque ele é bíblico, foi a Bíblia que trouxe essa história para nós. Essa história é a mãe de todas as histórias. Quando a gente pensa em qualquer obra de literatura que seja em prosa, quer dizer, não seja em poesia, nós temos um início de uma certa estabilidade, nós temos um problema que acontece e nós temos um fechamento que é a resolução ou não do problema. Quando a história acaba mal, é uma resolução ruim, né? Mas a Bíblia, sim, ela é a mãe de todas as histórias, porque ela nos trouxe esse motivo que é o motivo da própria humanidade. Nós estamos vivendo
a história de toda a humanidade. Então é muito lindo como, de fato, em Cristo, todas as rivalidades cessam, tudo que está fragmentado se torna inteiro, a tal ponto que, quando a gente pensa em uma das últimas coisas que ele falou aos discípulos antes de ir à cruz, que é conhecida, né, como a oração sacerdotal, ele diz que nós somos um com ele, assim como ele passa a ser um com, assim como ele é um com o Pai, nós passamos a ser um com ele. Então a fé cristã, ela reunifica tudo que estava separado, tudo que estava em guerra. Ela pacifica, é a verdadeira paz de Deus, e uma paz que também se expressa na nossa cosmovisão, além dos nossos relacionamentos, além do nosso coração, além da nossa visão de nós mesmos, daquela briga interna que cessa. Existe também essa paz na cosmovisão. Então é isso que eu queria trazer para vocês hoje, e eu espero que ter falado dessa questão dos dualismos também impacte vocês existencialmente, assim como me impactou, e que Deus o ajude a combater os seus dualismos da mesma forma. Eu estou em combate ainda, a gente nunca está totalmente, né? Mas que Deus o ajude para a glória dele e também para a alegria dele e sua. É isso, muito obrigada.